Em 2013, um homem chamado Ted Hellows tomou uma decisão que mudaria completamente a forma como o mundo enxergava as montanhas remotas. Ele prendeu firmemente uma câmera GoPro na parte inferior de uma aeronave leve. Aquela atitude, que à primeira vista parecia totalmente inofensiva, acabou revelando por acaso uma operação gigantesca que o governo vinha coordenando silenciosamente havia décadas, sem que quase ninguém soubesse. O vídeo se espalhou imediatamente a uma velocidade impressionante e deixou milhões de espectadores perplexos. As imagens raras registravam uma cena espetacular. Um avião monomotor Cessna deslizando a uma altitude vertiginosa, a apenas 100 pés da superfície dos lagos mais elevados do estado de Utah. No instante seguinte, milhares de seres vivos despencavam no imenso vazio como uma tempestade. Aquelas pequenas vidas simplesmente caíam em queda livre entre os ventos das grandes altitudes, sem nenhum paraquedas ou caixa de proteção. Mais surpreendente ainda, apesar da queda livre que parecia fatal, mais de 95% dos alevinos permaneciam ilesos e começavam a nadar tranquilamente assim que tocavam a água. Milhões de espectadores celebraram aquela cena de peixes caindo do céu como um milagre da engenharia. Uma coincidência grandiosa, talvez a mais impressionante já registrada. No entanto, por trás do brilho e da empolgação do público, aquele famoso vídeo acabou encobrindo sem querer um lado extremamente misterioso. Uma verdade silenciosa havia sido enterrada no fundo daqueles lagos cristalinos. Será que aquelas águas selvagens, isoladas nos cumes montanhosos, cobertos por névoa durante todo o ano, eram realmente um reino vazio e sem vida antes do surgimento dessa chuva de peixes? Depois do fim da guerra, os Estados Unidos passaram por uma transformação intensa quando milhões de veteranos retornaram para casa. Novas rodovias começaram a se estender, cortando desertos e abrindo caminho para as regiões selvagens do Oeste. Quando a população passou a ter, de repente, tanto tempo livre quanto dinheiro, a pesca recreativa explodiu rapidamente, tornando-se uma enorme indústria de milhões de dólares no início da década de 1950. Para atender a essa sede inesgotável por lazer, os estados começaram uma corrida acelerada para encontrar e povoar novas áreas de água com peixes. No entanto, o estado de Utah enfrentava uma barreira geográfica extremamente desafiadora, capaz de derrubar qualquer tentativa humana de conquista. Escondida em meio a uma natureza severa, estava a Cordilheira Uinta, que guardava mais de 650 lagos silenciosos situados a mais de 9.000 pés de altitude. Essas joias elevadas eram obras-primas esculpidas em granito por antigos glaciares. E este é o detalhe central de toda essa história. Durante longos 10.000 anos, todos esses lagos estiveram completamente livres de peixes. Não por causa da má qualidade da água, mas porque paredes naturais de cachoeiras de até 40 pés bloqueavam todos os caminhos, eliminando por completo qualquer esperança de que uma criatura com nadadeiras conseguisse nadar contra a correnteza. As primeiras tentativas de romper o isolamento imposto pela natureza foram extremamente primitivas e brutais. Milhares de alevinos eram empurrados para dentro de latões metálicos de leite, com 3 pés de altura, achatados de um lado para se ajustarem ao corpo de mulas de carga. Homens e animais partiam em silêncio desde o amanhecer, lutando até o limite das forças para subir milhares de pés por trilhas perigosas de granito. Toda a operação dependia da resistência dos músculos, pois bastava uma mula escorregar em um penhasco para que dezenas de milhares de vidas fossem derramadas na poeira e morressem ali mesmo. Com mais de 650 lagos a serem abastecidos e apenas 3 curtos meses de verão, quando a neve derretia, esse desafio logístico rapidamente se transformou em um limite quase impossível.
Por volta de 1956, surgiu uma virada decisiva quando o TA resolveu adotar uma tática quase inacreditável vinda da Califórnia: usar aeronaves leves Cessna para lançar peixes vivos do ar. O segredo desse milagre estava nas próprias leis da física. Os alevinos eram tão leves que a resistência do ar reduzia a velocidade da queda, fazendo-os flutuar como folhas de outono. Somado ao volume de água liberado ao mesmo tempo, que criava uma espécie de almofada hidráulica, os peixes conseguiam romper a tensão superficial e sobreviver de forma impressionante ao impacto com o lago. Em uma única missão, sem precisar pousar, essa aeronave podia espalhar mais de 10.000 vidas por 7 corpos d'água completamente diferentes. O mais impressionante é que essa enorme operação, capaz de remodelar toda uma região geográfica, se sustentava financeiramente por meio das taxas cobradas sobre equipamentos de pesca e da venda de licenças. Mas, quando essa grande cortina se levanta, somos obrigados a encarar uma dúvida incômoda sobre até que ponto o ser humano deve interferir na ordem da natureza. Diante dessa realidade, você escolheria continuar lançando cardumes de peixes estéreis para preservar uma orgulhosa tradição americana de pesca com 70 anos de história? Ou preferiria remover tudo e devolver todos os lagos de alta montanha ao estado silencioso original deixado pela era glacial? Eu realmente quero saber a sua resposta para esse dilema difícil. Então, deixe sua opinião nos comentários logo abaixo do vídeo. A verdade dura é que aquelas águas dos planaltos elevados nunca foram vazias, como os seres humanos gostavam de imaginar. Ao longo de 10.000 anos de silêncio absoluto, elas vinham nutrindo discretamente ecossistemas primitivos de valor incalculável. Eram o reino próspero das rãs de pernas amarelas da montanha, de salamandras escondidas nas margens e de incontáveis organismos de zooplâncton e insetos que se multiplicavam ali. Então chegaram os invasores com nadadeiras, caindo diretamente do céu. As trutas são predadoras visuais extremamente eficientes. Quando foram lançadas em um ambiente tão pacífico, onde girinos e larvas nunca haviam aprendido a se esconder de inimigos naturais, elas rapidamente rasgaram o delicado equilíbrio ecológico que existia ali. A acusação mais dolorosa contra essa intervenção ficou evidente na Califórnia, onde as populações da rã de pernas amarelas da montanha, antes abundantes, desapareceram rapidamente de mais de 90% de seus habitats históricos. No fim das contas, os mesmos aviões que pareciam ter a nobre missão de espalhar vida e preencher o oeste com milhões de peixes para a pesca recreativa também estavam, em silêncio, retirando vidas e esvaziando alguns dos patrimônios nativos mais preciosos da natureza. Um confronto intenso surgiu entre duas visões totalmente opostas. De um lado, pescadores defendiam com firmeza um legado autofinanciado que já durava 70 anos, algo que lhes dava o privilégio raro de entrar em contato direto com a beleza selvagem da natureza. Do outro, biólogos lançavam um alerta severo. Ao agir sem compreender plenamente o que estava em jogo, destruímos alguns dos últimos ecossistemas primitivos do continente e prejudicamos espécies antigas, antes mesmo que a ciência tivesse tempo de estudá-las de verdade. Diante dessa frágil fronteira ecológica, os órgãos responsáveis pela gestão ambiental foram obrigados a iniciar, de forma discreta, uma reforma decisiva. A solução principal passou a ser o uso de trutas estéreis, conhecidas como triploides. Ao submeter os ovos a uma pressão extremamente alta, esses peixes perdem a capacidade de se reproduzir, o que ajuda a impedir que o problema se espalhe fora de controle. Além disso, como não gastam energia no processo reprodutivo, esses peixes podem atingir tamanhos ainda maiores.
Mas a recuperação mais impressionante aconteceu justamente nos lagos onde os humanos decidiram recuar completamente. Quando os cientistas lançaram redes para remover os predadores invasores, a natureza respondeu com uma velocidade surpreendente. Em apenas 2 a 5 anos depois da retirada das trutas, populações de anfíbios nativos que pareciam condenadas começaram a ressurgir e se recuperar de maneira espetacular. Os pioneiros que deram início a essa operação em 1956 não tinham a intenção de agir como vilões. Eles estavam simplesmente tentando resolver um problema prático de sua época, usando o conhecimento limitado que possuíam naquele momento. Paradoxalmente, uma inovação técnica que um dia foi celebrada como brilhante pode, às vezes, se tornar a origem de um dos maiores erros cometidos sem intenção pela humanidade. A ideia de que aqueles lagos remotos de alta montanha eram vazios era, no fundo, apenas uma história que contamos a nós mesmos antes de entender a verdadeira diversidade da natureza. Muitas vezes, precisamos de décadas inteiras para que a ciência consiga levantar o véu da verdade, revelar as consequências profundas de nossas escolhas e nos ajudar a reencontrar um ponto de equilíbrio para reparar os danos deixados no passado. Se você ficou fascinado por essa história da estranha chuva de peixes e pela dolorosa troca imposta à Mãe Natureza, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para apoiar o nosso conteúdo. Obrigado por acompanhar até aqui e nos vemos nos próximos vídeos de Mistérios Desvendados.